Olá, boa tarde. Boa tarde. A intervenção na segurança do Rio. Os Conselhos da República e da Defesa Nacional aprovam o decreto federal. Líderes da oposição na Câmara e no Senado se abstêm. No Congresso, a primeira votação é hoje à noite. Já com o decreto em vigor, o Rio enfrentou uma rebelião de 18 horas e chegou ao fim essa madrugada. A negociação não teve participação do interventor General Braga Neto. Violência no Ceará. Uma força-tarefa desembarca no estado depois da morte de 2 chefes de facções criminosas. E ainda? Atrizes protestam contra o assédio sexual e a desigualdade de gênero no maior prêmio do cinema no Reino Unido. E a participação do Brasil no bobsled nos Jogos Olímpicos de Inverno. O Jornal Hoje está começando. A gente abre a edição de hoje falando da intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. A exoneração do ex-secretário da pasta, Roberto Sá, foi publicada hoje. O fim de semana foi marcado por mais violência. Uma rebelião de presos que fizeram 18 pessoas reféns durante horas. A reportagem é de Renata Capucci. Nas imagens dessa manhã, tranquilidade que contrasta com a tensão da noite de ontem. A câmera do helicóptero da PM flagrou detentos andando pelo pátio da cadeia Milton Dias Moreira. A rebelião começou no início da tarde deste domingo, depois de uma tentativa de fuga. O batalhão de choque e o grupamento de intervenção tática foram chamados. O motim foi no mesmo dia em que a Secretaria de Administração Penitenciária havia decretado alerta máximo em 54 cadeias do estado, justamente por conta do risco de represálias dos presos depois do anúncio da intervenção federal no Rio. Em Brasília, enquanto a rebelião ainda estava acontecendo, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, disse que esse tipo de reação dentro dos presídios já era esperado. É natural que haja um desafio no primeiro momento, é natural que o crime organizado teste a capacidade de operação das forças federais. Haverá tentativas, certamente haverá tentativa, mas nós, acredito eu, estejamos preparados. Dos 18 reféns, 8 eram agentes penitenciários e 10 presos. 3 detentos foram baleados. O estado de saúde deles é estável. A rebelião só terminou no início da madrugada de hoje, depois de 6 horas de negociações. Armas e uma granada foram encontradas com os presos. Em nota, o Comando Militar do Leste informou que o fim do motim foi coordenado pela PM e pela Secretaria de Administração Penitenciária e que qualquer medida direta usando o decreto de intervenção seria inoportuna, já que ainda há uma votação no Congresso. O Comando Militar do Leste informou ainda que o general Braga Neto, nomeado interventor na segurança do estado, acompanhou o desenrolar da rebelião. O decreto federal que definiu a intervenção está em vigor desde sexta-feira, quando foi publicado, mas ainda não foi divulgado nenhum plano de ação aqui no Rio. O governador Luiz Fernando Pezão, do MDB, nos enviou uma mensagem de texto em que afirma que a área de segurança do estado está trabalhando em sintonia com a do general. Hoje foi publicada no Diário Oficial do Estado a exoneração do secretário de Segurança, Roberto Sá. O Comando Militar do Leste destacou ainda que há um outro responsável abaixo do ex-secretário para as decisões até que as medidas sejam anunciadas. A Secretaria de Segurança disse que, até agora, ninguém foi nomeado para o cargo. A gente viu imagens, de celular, logo no comecinho da reportagem, então, elas foram feitas pelos próprios presos. A SEAP, a Secretaria de Administração Penitenciária, não explicou como eles tinham telefones celulares dentro do presídio. Em Brasília, o presidente Michel Temer convocou pela manhã os Conselhos da República e da Defesa Nacional para explicar os motivos que levaram o governo a decretar a intervenção no Rio. A repórter Gioconda Brasil acompanhou, é com ela que a gente fala agora. Oi, Gioconda, boa tarde. Qual foi o resultado desse encontro?
Oi, Doni, boa tarde a você, boa tarde a todos. A reunião durou pouco mais de uma hora. De acordo com o ministro da Defesa, Raul Jungmann, no Conselho de Defesa, a intervenção foi aprovada por unanimidade. Já no Conselho da República, os representantes da oposição na Câmara e no Senado, os dois representantes, preferiram não votar, se abstiveram da votação. De acordo com o líder da minoria no Senado, Humberto Costa, do PT, o governo não deu dados suficientes, como, por exemplo, o aumento no número da criminalidade ou também valores de recursos necessários que justifiquem a intervenção. O interventor, general Braga Neto, não participou da reunião. De acordo com o Comando Militar do Leste, as ações para a intervenção vão ser colocadas em práticas depois que o decreto da intervenção for aprovado pelo Congresso. Jungmann disse que, do ponto de vista legal e jurídico, a intervenção já está valendo e que a falta de ação imediata do interventor se deve a ações de planejamento que já estão sendo finalizadas. Para o ministro, não há vácuo na segurança pública do Rio e Jungmann também destacou que a ação do interventor será administrativa. Não vamos confundir a intervenção, que é um ato administrativo, por excelência, com a ação militar, que é GLO. GLO é a mesma que está valendo lá desde o ano passado e há claramente uma subordinação ao Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas ao Ministério da Defesa. Aqui não mudou nada. O que nós temos de novidade é uma intervenção federal numa parte do Executivo, ela é administrativa. Durante a reunião, o comandante do Exército, o general Eduardo Vilas Boas, citou a possibilidade de medidas complementares para dar mais agilidade às ações de intervenção. Ele exemplificou, por exemplo, a expedição de mandados coletivos contra criminosos. Esses mandados não especificariam o número de uma casa ou o nome de uma rua em que a polícia estaria autorizada a entrar para fazer busca, apreensão ou até mesmo prender algum bandido. Esses mandados seriam mais abrangentes, trariam toda uma área, uma região. E dessa forma, os militares teriam mais liberdade de movimentação para caçar os bandidos que se escondem de casas em casas para fugir da polícia. Na reunião também foi dito que assim que o planejamento estiver ampliado e adaptado, dinheiro para as ações de intervenção já estará disponível. De acordo com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, esses recursos serão remanejados entre as áreas. Doni e Sandra. Obrigado, Gioconda, pelas informações. Sandra. Olha, o decreto de intervenção lá no Rio precisa ser aprovado pelo Congresso. A primeira votação na Câmara está prevista para hoje à noite, então a gente vai para lá falar com Zileide Silva, que acompanha tudo. Zileide, a que horas está marcada essa sessão? Oi, Sandra. Oi, Doni. Boa tarde a todos. Olha, a sessão está marcada para as 7 da noite. Para ser aprovado, o decreto precisa da maioria simples dos votos aqui na Câmara. Agora, para ter votação, é necessária a presença de pelo menos 257 deputados. Alguns líderes governistas já estão aqui na Câmara, aqui na Casa, e há uma divisão. Para alguns, vai ter quórum e vai ter votação ainda hoje. Outros acham que não. Já que a oposição já disse que vai votar contra o projeto e promete estender as discussões, esses líderes acham que a votação só deve acontecer amanhã. Mas todos dizem que a votação e a aprovação amanhã vai ser tranquila e aí o decreto segue para o Senado. Agora, há um entendimento dos técnicos aqui da Câmara de que o texto do decreto não pode ser mudado, não pode ser alterado pelos parlamentares. Sandra, Doni. Ok, Zileide, a gente tem mais informações sobre essa sessão, né, Doni? Exatamente, Sandra. A gente continua em Brasília porque o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, deve fazer um discurso forte em defesa da intervenção na área de segurança no Rio de Janeiro, na abertura da sessão de hoje à noite. A André Sadi tem os detalhes pra gente. Oi, Sadi, boa tarde. O que é que ele deve falar? Oi, Doni, Sandra, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Olha, ele vai dizer que é urgente e necessária essa intervenção no Rio de Janeiro, porque o governo do estado perdeu as condições de cuidar da segurança pública. Em outro trecho que eu separei aqui, eu vou ler, abre aspas, o Rodrigo Maia dirá assim: estamos numa guerra contra o crime, nossa arma é a Constituição e a nossa missão é defender a democracia, dando ao Estado os poderes excepcionais previstos na Constituição para assegurar
assegurar a manutenção da ordem e do Estado democrático de direito. Fecha aspas. Palavras do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que serão ditas hoje nessa sessão marcada para acontecer às 19 horas aqui no plenário da Câmara. Rodrigo Maia disse também que bateu o martelo e que não cabem emendas a este decreto que será discutido hoje no plenário. Ontem ele chegou a discutir o rito, na verdade foi relatar o rito da votação deste decreto para a ministra Carmen Lúcia, que é presidente do Supremo. E hoje bateu o martelo, não cabem emendas, segundo Rodrigo Maia, ao decreto. Dona Sandra. André Sadi, obrigado. A gente continua falando de segurança agora lá no Ceará. 36 homens da Força Nacional e a Polícia Federal vão ajudar as forças do Estado no combate ao crime organizado. 2 integrantes de uma facção criminosa foram encontrados mortos na sexta-feira na região metropolitana de Fortaleza. A reportagem é da Aline Oliveira. A força-tarefa do governo federal chegou a Fortaleza esta madrugada. São 26 homens da Polícia Federal e 10 da Força Nacional de Segurança. Na prática é dar apoio à Polícia Militar, à Polícia Civil, à Administração Penitenciária para serviço de inteligência. É completamente diferente do Rio de Janeiro. É cooperação e auxílio. O envio dessa equipe aconteceu depois de um pedido de ajuda feito pelo governador Camilo Santana, do PT, ao governo federal para combater o crime organizado no Ceará. O reforço da segurança era esperado há 2 semanas, mas só veio depois do assassinato de 2 criminosos em Aquiraz, na região metropolitana de Fortaleza. Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue, que segundo o Ministério Público de São Paulo, era o segundo homem da facção que comanda crimes de dentro das cadeias. E Fabiano Alves de Souza, conhecido como Paca, que estava em liberdade desde 2013. Os corpos foram encontrados nessa reserva indígena em Aquiraz, na região metropolitana de Fortaleza. GG era procurado desde o ano passado. Ele cumpriu pena por 13 anos por vários crimes. Em fevereiro do ano passado, foi colocado em liberdade por um habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal, 2 semanas antes de ser julgado como mandante do assassinato de 2 rivais em 2004. A polícia suspeitava que GG tinha fugido do país e que vivia entre a Bolívia e o Paraguai. Junto com Paca, estaria cuidando da logística para transportar drogas para o Brasil. A polícia do Ceará vai investigar a morte dos 2 com a ajuda de autoridades de São Paulo. A linha principal de investigação é de que houve a ordem para o assassinato desses integrantes, que partiu da própria cúpula da organização criminosa aqui de São Paulo. A atuação de facções criminosas aqui no Ceará tem preocupado autoridades. No mês passado, 14 pessoas foram mortas e 18 ficaram feridas numa chacina na periferia de Fortaleza. 2 dias depois, uma briga entre facções rivais provocou a morte de 10 presos na cadeia pública de Itapajé, no interior do estado. A gente fala agora de Roraima. O repórter José Roberto Burnier está lá acompanhando a situação dos venezuelanos que estão fugindo da ditadura de Nicolás Maduro. Desemprego, fome e uma inflação que passou de 2.000% no ano passado tem motivado milhares de venezuelanos a procurar refúgio, principalmente no Brasil, na Colômbia e também nos Estados Unidos. Vamos falar com o Burnier agora. Burnier, boa tarde para você. Os venezuelanos vêm na esperança de resolver esses problemas, mas a realidade que encontram ao entrar no Brasil é dura, é difícil, né? Boa tarde, Dona, para você, Sandra, boa tarde para todos. Sem dúvida nenhuma, a cada dia que passa aumenta o drama desses venezuelanos que chegam ao Brasil pela fronteira aqui com Roraima. Tanto lá em Pacaraima, que fica bem na divisa, na fronteira, perdão, quanto aqui em Boa Vista, na capital. É gente que está vivendo de uma forma muito precária. A primeira parada deles é aqui, nessa praça chamada Simão Bolívar. Veja só, tem muita gente aqui, mas à noite tem muito mais. É que agora vários saíram para tentar conseguir um emprego, um trabalho temporário, ou então eles ficam nos faróis lavando para-brisa de automóveis para conseguir alguma coisa para comer. A situação é muito precária. E no meio dessa situação toda aqui, a gente encontrou outro problema grave, que são as mulheres venezuelanas que estão esperando bebê. Para vocês terem uma ideia, em janeiro do ano passado, a maternidade aqui de Boa Vista fez 12 partos em venezuelanas. E em janeiro deste ano,
foram 150 partos, ou seja, 5 em média por dia. De acordo também com a Polícia Federal, já cruzaram a fronteira do Brasil aqui por Roraima 18 mil venezuelanos só em janeiro e fevereiro deste ano. Todos eles estão dependendo exclusivamente da boa vontade e da solidariedade dos roraimenses e dos boavistenses. Veja aí na reportagem que nós preparamos para você. Enquanto a prometida ajuda humanitária do governo federal não vem, o drama dos imigrantes venezuelanos só aumenta. Por dia, cerca de 800 moradores do país vizinho cruzam a fronteira com o Brasil pelo município de Pacaraima, no noroeste de Roraima. Parte vive provisoriamente nas ruas ou num abrigo improvisado. Outros, sem dinheiro, vão a pé para a capital Boa Vista tentar começar uma vida nova. São 220 quilômetros enfrentando a fome, a sede, o sol de 35 graus e o cansaço. Esse rapaz de apenas 19 anos diz que não há esperança na Venezuela de Nicolás Maduro. Olha só, o Hernan, ele trabalhava numa construtora, está aqui o contrato de trabalho dele, e ganhava 580 mil bolívares por mês. Fazendo o câmbio aqui que eles cobram aqui nessa região da fronteira, isso representa R$15 por mês. E é claro que com isso ele não conseguia sobreviver. É por isso que ele e a irmã estão vindo para o Brasil e praticamente sem nenhum dinheiro, sem recurso, eles estão indo a pé até Boa Vista. Quando chegam a Boa Vista, a primeira parada é nessa praça, onde hoje 400 venezuelanos vivem em condições precárias. Essa mulher, grávida de 6 meses, diz que corre o risco de perder o bebê e que não tem a menor ideia de onde vai dar à luz ao seu filho. Por a necessidade também da comida. Todos sobrevivem da solidariedade de alguns brasileiros, como Dona Ruth, dona de um restaurante ali em frente. Ao final do expediente, as sobras são doadas aos venezuelanos. Eles estão assim, numa situação que é desesperadora, né? E a gente vê e a gente faz o que a gente pode. Olha só o que acontece quando chegam outras doações. Que é o desespero atrás de comida. Esse carro chegou aqui para fazer doação, eles correm, formam fila. Olha aí, olha a correria. A praça vira um refeitório a céu aberto. Já vai. Há comida para todo o mundo há comida. Pero vamos a colaborar. O agradecimento vem na forma de reza. Que provê, Senhor, sempre alimento, Senhor, a esta multidão, Senhor. As crianças são as primeiras da longa fila. A pequena Valéria mal pode esperar seu prato encher de comida. A gente pede para um, pede para outro. Se eles vieram até aqui, então aqui nós temos que ajudar. Não vamos deixar esse povo morrer de fome e de sede. Para sabermos quando começa de fato a ajuda humanitária prometida pelo governo federal, nós conversamos com o comandante-geral do Exército aqui de Roraima. Ele disse que 30 militares da Força Nacional de Segurança já estão na fronteira, mas que a operação prevista pelo decreto de emergência social, assinado pelo presidente Temer, só deve começar na quinta-feira. O venezuelano, ao chegar, ele vai ser cadastrado, ele vai ser identificado. Se houver necessidade de algum tratamento de saúde, vai ser estabelecido lá o hospital de campanha da Força Aérea e de lá trazido para Boa Vista ou não. O interesse maior é mantê-lo na fronteira por intermédio da ajuda e aí ele não viria para a nossa cidade de Boa Vista. Hoje, o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, deve dar explicações ao Supremo Tribunal Federal sobre a declaração que deu à agência Reuters, indicando que a tendência é arquivar o inquérito que apura se o presidente Michel Temer beneficiou alguma empresa no decreto que renovou as concessões no Porto de Santos. Vamos lá para Brasília para falar com Flávia Alvarenga, que está acompanhando tudo lá. Flávia, boa tarde para você. Já tem horário previsto para esse encontro?
Oi, Sandra, boa tarde a todos. Já tem sim, esse encontro vai ser às 5 horas da tarde no gabinete do ministro Luiz Roberto Barroso, que é o relator do inquérito que investiga o presidente Michel Temer aqui no Supremo. Fernando Segovia foi intimado a dar explicações depois de dar essa entrevista, onde sinalizou que esse inquérito pode ser arquivado. A Polícia Federal investiga se a edição de um decreto pelo presidente Temer, que trata da prorrogação dos contratos de concessão na área do Porto de Santos, beneficiou a empresa Rodrimar. O diretor da Polícia Federal disse nessa entrevista que, na opinião dele, as investigações não confirmaram o pagamento de propina pela empresa. Depois que essa entrevista foi publicada, a repercussão foi grande. Entidades de classe de delegados da Polícia Federal criticaram as manifestações. O ministro Barroso intimou Fernando Segovia e, no despacho, alegou que o inquérito não foi concluído. Existem diligências pendentes e que, portanto, não pode haver comentários a respeito dessa investigação. Fernando Segovia disse que foi mal interpretado. Sandra Idoni. Ok, Flávio, obrigada. Depois de 2 anos de queda, a economia brasileira fechou 2017 com um crescimento de pouco mais de 1%, de acordo com o índice do Banco Central para medir a atividade econômica, o IBC-BR. O Produto Interno Bruto, que é o índice oficial, vai ser divulgado pelo IBGE no início do mês que vem. O IBC-BR do mês de dezembro também apresentou elevação, 1,41%. Para muita gente, esta é a primeira segunda-feira útil do ano. É a chance de dar um novo rumo na carreira e deixar para trás o fantasma do desemprego. A reportagem é de Alberto Gaspar, de São Paulo. Época de retomar a busca por solução para um problema que, no caso de Gabriele, já dura 1 ano. Ela está desempregada. Giovana, que disputa com ela e o restante da sala uma vaga de recepcionista, até está trabalhando, mas sem registro. Estou procurando um emprego com mais benefícios, registrado, né? Para ter mais segurança. Na faixa dos 20 anos, as duas trabalham desde a adolescência. Já trabalhei de recepcionista, já trabalhei de vendedora, de telemarketing. São 44 vagas em empresa grande, que no ano passado, nesta mesma época, ofereceu só 30, segundo a agência de empregos. Para as próximas semanas e meses, as agências de emprego detectam que o mercado pode melhorar ainda um pouco mais. Dizem até que, passado o carnaval, outros eventos específicos deste ano podem ajudar. A Copa do Mundo, por exemplo, mesmo acontecendo longe daqui. Ano de Copa, ele reaquece a economia, né? Então, as empresas produzem mais, exigem mais festas. Nós mesmos já estamos trabalhando com algumas empresas que vão abrir vagas especificamente para a Copa do Mundo. O diretor desta outra agência diz que a situação pode melhorar, inclusive para muita gente com menos qualificação e que acabava excluída de vagas menos exigentes. As pessoas ficaram muito tempo desempregadas e elas começaram a passar a aceitar cargos e salários menores. Com o mercado retomando, a tendência é que fique mais fácil a pessoa se recolocar e ela consiga um emprego mais rapidamente. Essa é a esperança do Fagner, engenheiro formado, desempregado há 2 anos, fazendo bicos em serviços de manutenção. Ele até tem uma esperança pós-carnaval, mas se queixa dos salários oferecidos para a função que ele pode exercer. Tem profissionais aí hoje em dia que estão saindo de suas funções aí com proventos de 4 a 5 mil e estão aceitando por 1.500 a 2. Bom, enfim, boa sorte aí para você. Muito obrigado para nós todos. Boa sorte. Um 2018 diferenciado, né? É isso aí. Tomara. Tomara. Vamos falar agora da previsão do tempo. Eliana Marques, bem-vinda, boa tarde. Muito obrigada, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Pode escolher, quer começar falando de onde? Vou começar pelo destaque do início da semana, que olha, por incrível que pareça, é a chuva lá no Nordeste. Então vamos para lá. Maceió amanheceu com ruas alagadas, agora à tarde, também à noite, a chuva perde força em Maceió. Agora, em São Luís, ainda tem previsão de muita chuva hoje e como a gente vê, tanto de madrugada quanto hoje cedo, o começo do dia aí foi bem chuvoso em São Luís. São Luís, Natal, também João Pessoa e Maceió estão com fevereiro com mais chuva que o normal. E no norte do Brasil, foi o Rio Acre que transbordou hoje cedo. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, a tendência é de subir ainda mais. O dia
também começou com chuva entre o centro-oeste e o sul do país. A gente vê nuvens carregadas, né? Aliás, o dia está nublado, está chuvoso e tem risco de chuva forte nessa área que a gente vê em azul aqui, olha, pegando o sul de Mato Grosso do Sul, pegando o oeste da região sul. E lá em Mato Grosso do Sul, nessa área aí, Ponta Porã, fica pertinho da fronteira com o Paraguai, que além da chuva, o dia começou frio, olha, os camelôs tiraram cobertores para serem vendidos. Tá faltando sudeste aí, né? Faltando sudeste. Vamos falar daqui então. Aqui também tem previsão de chuva em quase toda a região, como a gente vê aqui. Olha, é uma chuva que pode ser forte aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, mas é uma chuva de curta duração, é a tal pancada de chuva de verão, né? Agora, quem tá fora da área de chuva aqui no Brasil e tem sol a tarde toda, a gente fala aqui dessa área que tá pegando Roraima e também dessa outra que pega parte de Minas, da Bahia e também do Espírito Santo, inclusive Vitória. Em Curitiba, máxima de 24 graus, em Brasília 26, aqui em São Paulo 28 graus, em Fortaleza 29, Fortaleza pode ter bastante chuva hoje também e em Belém máxima de 31 graus. Em Porto Alegre, em Cuiabá e em Salvador, máximas aí chegando aos 32 graus, Boa Vista com 34, sem chuva, bastante sol e no Rio de Janeiro, olha só, máxima de 35 graus, essa chuva aqui pode ser forte também, mas não é para todo mundo não, pega um ou outro bairro lá do Rio de Janeiro, mas pode ser chuva forte. Eliana, dá um spoiler pra gente, como é que deve ser o resto da semana? Não estraga não. Então, pois é, a gente tem a volta da chuva se concentrando em algumas áreas que semanas atrás foram bem castigadas, olha só, essa região aqui pegando Belo Horizonte, passando por Brasília, Brasília já precisa de chuva, né? Aqui norte de Mato Grosso, também se concentrando entre o extremo leste do Amazonas, principalmente Pará, Amapá, Tocantins e o Nordeste ainda continua com muita chuva aqui, olha, entre Maranhão, Piauí e o interior aqui do Ceará. Temperaturas agora, já que vocês perguntaram, essas não tem muitas oscilações não, mas chuva a gente vê aí que a gente vai falar muito dela ainda nos próximos dias. Ok, então. Bom? Obrigada. Uma boa semana. Tchau, Você também. O vulcão Sinabung, na Indonésia, está em erupção e lançou 5.000 metros de uma nuvem, uma coluna de fumaça. As cinzas seguiram em direção de cidades no norte da ilha de Sumatra. Nos últimos dias, 30.000 pessoas tiveram que sair de casa por precaução. O vulcão Sinabung está ativo há 8 anos. Dônio, houve essa. Uma pesquisa feita durante 20 anos por uma universidade americana trouxe novidades sobre o hábito de comer salada. Veja os detalhes com Natália Ariede, aqui de São Paulo. O Bernardo tem só 3 anos e já sabe o que faz bem para a saúde. Você gosta de escarola? Sim. E de alface? Não. Brócolis? Sim. E não é só ele. Em quase todas as sacolas tem verde. E sempre pelo mesmo motivo. Eu gosto. É uma coisa que a salada me faz bem. A gente come tanta porcaria, né? Então, de vez em quando é bom comer alguma coisa mais saudável. E elas também podem influenciar no funcionamento de um outro órgão muito importante. Um estudo mostra que consumir uma porção de folhas verdes por dia pode adiar em até 11 anos o envelhecimento do cérebro. Um benefício que a gente planta agora para colher lá no futuro. Uma pesquisa publicada na revista Medical Neurology nos Estados Unidos acompanhou um grupo de 960 pessoas por um período de 20 anos e concluiu que aqueles que mais preservaram a memória e outras habilidades de raciocínio foram os que consumiam mais alimentos verdes. Para os neurologistas, há uma relação direta entre se alimentar bem e envelhecer bem. Os alimentos são espinafre, couve e grãos e alface. Aqueles que em 2004 tinham um consumo um pouco maior de alguns vegetais, especialmente verdes escuros, com caule ou grãos, em 2017 tinham um menor desenvolvimento de demência do que quem consumia menos estes alimentos. No prato do Armando, o verde predomina e não é de hoje. Como bastante espinafre, brócolis, couve-flor, bom, couve-flor não é verde, mas couve-flor também, qualquer vegetal, vagem, tudo que é verde. A alimentação já há muitos anos é bastante verdura, saladas. Se eu for resolver em uma frase, eu diria, cuida bem do seu corpo.
o que você faz com o seu corpo aos 40, 50 anos de idade vai influenciar o que acontece com o teu cérebro, o que pode acontecer daqui 20, 30 anos. Já estão abertas as inscrições para o novo FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, que oferece crédito para cursos em universidades privadas. 155 mil vagas estão disponíveis. A principal novidade desse ano é que estudantes com renda de até 3 salários mínimos podem fazer o financiamento sem juros. Acima desse valor, as taxas serão definidas pelo banco onde for fechado o contrato. Pode se inscrever no programa quem fez o Enem desde 2010 e teve média igual ou superior a 450 pontos. O candidato também não pode ter zerado a redação. As inscrições serão feitas pela internet até o dia 23 de fevereiro e os resultados começam a sair no dia 5 de março. Para mais informações, é só acessar a nossa página na internet. A seguir, 2 atentados matam 32 pessoas na Rússia e Oriente Médio. E o protesto contra o assédio e a desigualdade de gênero no maior prêmio do cinema no Reino Unido. A gente volta já. O Estado Islâmico matou 27 combatentes xiitas num ataque no norte do Iraque. Os terroristas armaram uma emboscada contra a milícia xiita, que fazia operações para desmantelar células adormecidas do Estado Islâmico. Em dezembro, o governo iraquiano declarou vitória sobre os terroristas depois de 3 anos de conflito. Autoridades americanas alertaram que, apesar do Estado Islâmico ter perdido território, o grupo ainda tem capacidade de fazer ataques violentos como o de agora. E o Estado Islâmico também reivindicou a autoria do ataque a uma igreja na Rússia. 5 pessoas morreram e 5 ficaram feridas, 2 delas em estado grave. Um homem armado com uma faca e um rifle abriu fogo contra os fiéis que saíam de uma igreja ortodoxa ontem na cidade de Kislyar, na região do Daguestão. O padre disse que conseguiu evitar mais mortes porque trancou a porta da igreja. Policiais mataram o atirador no local. Ele foi identificado como Khalil Khalilov, de 22 anos, morador da região. O
O Daguestão, uma república que fica no sul da Rússia, tem maioria muçulmana e uma minoria cristã. Em 2015, o grupo Estado Islâmico declarou ter uma célula terrorista na região e reivindicou ataques feitos contra a polícia. A queda do avião iraniano ontem, com 65 pessoas a bordo, é um enigma, segundo o governo do país. O ministro das Estradas e Desenvolvimento Urbano disse que não se sabe nada até agora sobre o incidente. A TV estatal iraniana, citando uma autoridade local, chegou a dizer que os destroços tinham sido encontrados na região central do Irã. Mas logo depois, as autoridades de aviação divulgaram que não poderiam confirmar essa informação. O Irã pediu ajuda da Europa e da China com imagens de satélite. O avião desapareceu dos radares ontem, 50 minutos depois de decolar de Teherã. A suspeita é que ele tenha caído numa região montanhosa e que ninguém tenha sobrevivido. Na cerimônia do BAFTA, o maior prêmio do cinema no Reino Unido, atrizes vestiram preto em sinal de protesto contra o assédio sexual e a desigualdade de gênero. Nós vamos a Londres conversar sobre isso com a nossa correspondente Cecília Malan. Cecília, boa tarde para você. Esse foi mais um protesto, né? Já houve outros protestos no início desse ano em outras premiações, né? Isso mesmo, Sandra, boa tarde. O protesto ontem aqui em Londres foi parecido com o do Globo de Ouro e também do Grammy. A roupa preta faz parte da iniciativa Time's Up, que significa o tempo acabou, e que é ligada ao movimento Me Too, eu também, que nasceu nos Estados Unidos quando atrizes de Hollywood começaram a denunciar seus agressores, homens poderosos do cinema como o produtor Harvey Weinstein. As duas campanhas querem dar um basta a essa cultura de assédio e oferecem apoio legal às vítimas, mulheres e homens. Grávida do terceiro filho, a duquesa de Cambridge, Kate Middleton, optou por um vestido verde escuro. Algumas pessoas criticaram, talvez sem saber que integrantes da realeza britânica seguem um rígido protocolo oficial de neutralidade e não podem participar de protestos. Além disso, o preto costuma ser reservado para enterros reais. Mas a mulher do príncipe William usou uma faixa preta na cintura e isso está sendo interpretado por aqui como um discreto sinal de apoio ao movimento. Tem até jornalista lembrando que o verde era usado pelas sufragistas no fim do século XIX para representar esperança na luta pelos direitos das mulheres. O grande vencedor da noite foi 3 anúncios para um crime, com 5 prêmios, incluindo o melhor filme. A expectativa agora é pelo Oscar, dia 4 de março. Será que as maiores estrelas do cinema vão continuar protestando? Tomara, Sandra. Vamos ver. Espero que sim. Obrigada. Você vai ver a seguir Jogos de Inverno. O Brasil se despede das competições de bobsled. A gente volta já.
Na Olimpíada de Inverno, hoje teve Brasil competindo no bobsled. A repórter Marina Isidro traz as informações. Oi, Marina, boa noite para você. Oi, Doni, boa tarde para vocês aí no Brasil. Sim, tivemos participação brasileira aqui em Pyeongchang hoje, foi no bobsled, na prova do trenó para 2 atletas. O bobsled é aquela competição em que os atletas descem um percurso a quase 140 km por hora. A dupla brasileira é formada pelo Edson Bindilati e pelo Edson Martins. Eles terminaram na 27ª colocação entre 30 duplas. Foi a primeira vez que o Brasil conseguiu se classificar para essa prova nas duplas, né? O Brasil tem mais experiência no trenó para 4 atletas. Depois da prova, os Edsons conversaram com a gente, né? Disseram que saem de cabeça erguida dessa prova, porque, segundo eles, foi um trabalho muito duro para conseguir estar entre os 30 melhores do mundo, né? Para estar aqui tem que estar entre os 30, levando em consideração que existem 80, 90 duplas de bobsled no mundo e que essa competição serviu de preparação para o trenó de 4, né? Que o Brasil disputa na próxima sexta-feira. E o bobsled é uma prova tão disputada, decidida nos centésimos, milésimos de segundo, que hoje aconteceu algo raro, teve um empate na decisão do ouro. Justin Kripps e Alexander Kopatz, da Alemanha, e Francesco Frederich e Thorsten Marges, do Canadá, eles fizeram exatamente o mesmo tempo na soma de 4 descidas. 3 minutos, 16 segundos e 86 centésimos. Foi a segunda vez na história olímpica que isso aconteceu nessa prova. A primeira vez foi em Nagano, em 1988. E uma cena muito legal foi quando eles descobriram que os 2 países tinham ganho o ouro. Eles se abraçaram, comemoraram juntos. Foi uma bela demonstração de espírito olímpico, né? Muito legal ver a comemoração deles. Nesse caso não tivemos a prata, né? O bronze foi para a Letônia. Sandra, Doni. Valeu, Marina, obrigado pelas informações. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Uma boa tarde. Até amanhã. Tchau. Para rever as reportagens exibidas hoje, é só ir ao Globoplay. Uma ótima tarde para você. Amanhã a gente se vê.